capítulo 7, do versículo 1 ao 17, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. É muito comum no meio cristão se ter uma ideia muito romântica acerca de ter Deus como Pai e Rei. Se Deus é meu Pai e se Deus é meu Rei, então eu sou filho do Rei, ou filha do Rei. E se eu sou filho do Rei ou filho do Rei, isso significa triunfalismo. Significa que Ele vai satisfazer toda a minha soberba e todo o meu egoísmo. Significa orgulho espiritual? Como pode? Porque as pessoas usam esta afirmação para isso. Para se mostrarem melhor do que outras, mais dignas do que outros seres humanos ou que outros cristãos. Para se mostrarem mais poderosos do que outros, como se estivessem um andar acima. Eu sou filho do rei. Olha só o que você vai falar comigo. Pense bem no que você vai fazer comigo, porque eu sou filho do rei. E se já fez, a gente diz: eu sou filho do rei, vou passar por cima. Mas o texto nos mostra, primeiro, que em essência, eu e você não somos filho do rei. Não em essência. E segundo, que a relação com o rei é de quebrantamento e humildade, não de orgulho espiritual, ou qualquer coisa parecida com isso.
Nesse momento histórico, o texto começa dizendo que Deus concedeu a Davi descanso de todos os seus inimigos. E isso é dito imediatamente após Davi ter levado a arca da aliança, a arca do Senhor, para o monte do Senhor, para a cidade santa Jerusalém. Isso quer dizer que o descanso dos inimigos está intimamente relacionado com Deus entre os homens, ou a glória de Deus na sua cidade entre os homens. Portanto, não é apenas um descanso militar. O descanso é o desfrute, é o deleitar-se, é alegrar-se em toda a bondade de Deus. Porque se você parar a pensar, existe uma relação muito específica entre descanso e dia do Senhor. E por isso o dia do Senhor é chamado de dia de descanso. Porque o descanso que Davi está recebendo é o descanso de ter Deus unido a si mesmo e próximo a si mesmo, de saber que Deus está com ele e que ele está com Deus. É o descanso do relacionamento com Deus, do qual um dia se terá plenamente e eternamente. Não apenas militar. Davi não tem preocupação militar. Ele quer saber se Deus está com ele, só isso. Mas então, nesse contexto de paz com Deus e deleite com Deus, a humildade de Davi aflora. Poxa vida, mas que casarão que eu recebi. Isso não está certo. Eu não sou digno disso. Deus não tem casa. Então, eu tenho uma boa ideia. E de fato era uma boa ideia. Não era uma ideia ruim. Eu vou construir uma casa para Deus. Ele me deu uma casa, eu vou construir uma casa para Ele. Não é uma ideia ruim. Mas então, Davi descobre, pela resposta de Deus, que Deus ter uma casa não era a sua preocupação principal. E também não era o seu objetivo com Davi. Não foi para isso que Deus levantou e chamou Davi. E é isso que, ou basicamente, o texto nos mostra. Primeiro momento, versículos 1 ao 7, é Deus respondendo o desejo de Davi de construir um templo. E dos versículos 8 a 16, é Deus dizendo a Davi exatamente o que ele quer com Davi. Primeiro, a resposta de Deus quanto à casa. Então, inicialmente, Davi, versículos 1 ao 7. Primeiro, Davi vai a Natã e diz: olha, eu tenho uma casa, eu quero construir uma casa para Deus. Essa relação não me parece muito justa, muito fiel. Eu sou grato por tudo que Deus me deu, então quero ser grato construindo uma casa para Deus. Natã diz: está certo, manda ver, Deus está com você. O que vai dar de errado? Então, Deus responde dizendo que desde o início, desde a redenção, desde o Evangelho, Deus nunca se preocupou em ter uma casa, nunca se preocupou em ter um lar. A pergunta é muito retórica: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? É meio que, você esqueceu que nem os céus podem me conter? Porque é isso que Davi ensinou para Salomão, provavelmente, porque é isso que Salomão ora quando vai construir o templo. Nem os céus podem conter a ti, mas eu estou construindo uma casa para o Senhor. E então Deus diz: olha, Davi, eu nunca habitei em uma casa e eu nunca me preocupei com isso. Desde o dia em que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito, desde o dia em que eu os salvei, o que eu fiz foi morar em tenda. E o objetivo principal não era eu ter uma casa, era eu andar com todos os filhos de Israel, é eu estar no meio do povo. Como eu estaria no meio do povo? Eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em estar no meio do povo. E por isso eu mandei o povo apacentar, ou líderes para apacentar o meu povo. Mas também eu não virei para nenhum deles e perguntei: por que vocês não estão conseguindo uma casa para mim? Porque a preocupação de Deus é evangélica, é redentiva, é reconciliadora, é salvadora. A questão é sobre ter um local fixo ou não. Salomão construiu um templo. Quando nasceu a igreja em Atos, todo mundo tinha, ou cada igreja tinha um local para se reunir. A questão não é sobre ter um local para se reunir. A questão é sobre a perspectiva para com a principal preocupação de Deus,
A salvação significa a graça de Deus trabalhando por nós e em nós. E, portanto, não existe nada grande demais que eu e você possamos fazer para Deus. Acendeu uma luzinha na cabeça, hoje eu vou fazer aquilo que Deus vai gostar. E vai ser grande, vai ser muito grande. Eu vou construir um templo para Deus. A salvação ensina que não existe nada grande demais que você e eu possamos fazer para Deus. E qualquer coisa que devamos fazer para Deus precisa estar dentro deste ponto específico. Deus já iria corrigir a perspectiva de Davi nos versículos seguintes, mas até esse momento a perspectiva não está corrigida, mas para nós aqui está. Eu já estou dando a resposta. É no Evangelho, é na salvação, é na redenção. Davi, presta atenção. Antes de você tomar uma decisão, você tem certeza do que o que você quer fazer está ligado ao meu plano principal, ao meu objetivo principal? Porque agora para nós isto significa: todo mundo quer fazer alguma coisa muito grande para Deus, mas ninguém quer fazer aquilo que basicamente significa como consequência daquilo que Deus faz em nós. Quer dizer, basicamente, se for para a gente alugar um carro, um trilho de música, aqueles carros de música, para fazer maior festa, maior bagunça santa na cidade, eu tô dentro. Se for para eu esconder atrás das fotos em que eu estarei entregando folheto para alguém, eu tô dentro. Mas se for para eu seguir aquele jeito de Jesus, fazer discípulos, não. Isso demora. Isso é chato, é entediante. Eu tenho que ficar ouvindo as pessoas falando, eu tenho que chorar com elas, eu tenho que ter compaixão delas, eu tenho que viver com pecadores, eu tenho que encostar demais neles, eu tenho que viver demais com eles. Eu não quero isso. Eu só quero, vou e volto, tiro a foto, fiz uma coisa grande para Deus. Distribuí 500 folhetos. Mas esse negócio de todo dia estar lá martelando, para esperar o momento certo, para começar a inserir a semente do Evangelho e fazer discípulos, isso não quero. Eu não vou entrar nessa. É trabalhoso demais. Eu quero algo que tenha destaque. Deus chamou muita gente para ter destaque, entre aspas. Mas, no geral, todo mundo está ligado ao mesmo projeto de Deus de salvação. Quando é revelado no Novo Testamento que isso deve ser relacional. Então, é a perspectiva. Davi, não perca o ponto, o foco. Não perca isso de vista. E agora Deus vai dar a resposta para Davi. O que eu quero de você, Davi? É a revelação de Deus quanto ao reino, versículos 8 ao 16. E reino é uma palavrinha que vai repetir muito daqui para frente. Então, antes de eu falar do texto necessariamente, o que é o reino? O reino é a esfera de relacionamento entre Deus, a humanidade e a sua criação. O reino é a esfera de relacionamento entre Deus, a humanidade e a criação. Essa humanidade se relaciona com a criação a partir do seu relacionamento com Deus. E isso tudo é o reino. O reino não é a igreja, o reino é isso tudo. É essa esfera inteira de relacionamentos com Deus e com a criação. A gente está muito focado na igreja e esquece que a vida com a criação, com o mundo criado por Deus, também é a vida do reino de Deus. Mas ok, essa estrutura quebrou-se na queda. Então ela foi ganhando forma na revelação, até o ponto em que essa humanidade que está nesse relacionamento com Deus chama-se igreja.
Então esse é o reino, é a igreja, que é essa humanidade dentro dessa esfera de relacionamento com Deus e com a criação. Não se esqueça que você tem que se relacionar com a criação, com o mundo criado por Deus. A vida comum e diária é uma vida espiritual, é a vida no reino de Deus. Se preocupar com qualquer coisa que você acha que é mundano ou secular, não é mundano e não é secular. É viver no reino de Deus, é a vida do reino de Deus. Mas, volte ao texto. Então esse é o reino. Versículos 8 ao 11, Deus começa falando a Davi sobre seu chamado. Davi, lembre-se, eu lhe chamei pela graça. E você sabe disso. Você sabe, não apenas que você não tinha méritos espirituais, mas que você também não era nada. Não era da linhagem de Saul. Você não era benjamita. Não tinha sangue para possuir um trono após Saul. Você estava lá no meio das ovelhas. E eu lhe chamei. E eu lhe chamei, lhe engrandeci o nome, salvei você dos seus inimigos, lhe dei vitórias. E estou preparando a paz para este povo, a segurança para este povo. E então no versículo 11, Deus diz: desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. O que Deus está dizendo para Davi é: Davi, eu te chamei para ser um representante federal. A partir desse momento, sua fidelidade a mim gerará paz à terra, e a sua infidelidade gerará maldição. Mas então, o povo perdeu a sua responsabilidade com Deus? Não. Quer dizer que nessa esfera de relacionamentos, em que a minha glória tem que ser manifestada em Israel, pus você como representante desta nação. Se você pecar, ou sua descendência pecar, perde-se a paz. Mas se forem fiéis, então terão paz. Davi era um modelo de rei, porque era um homem fiel. Era um homem justo, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós estudamos nas quintas-feiras o quanto os reis foram infiéis a Deus. E o quanto a infidelidade dos reis proporcionava à nação miséria, maldição. Isso não é uma coisa difícil de entender. Não é. Talvez a princípio pareça porque está na Bíblia. Mas é a coisa mais óbvia do mundo. A prosperidade dessa nação depende necessariamente do sucesso dos líderes políticos. Se eles forem um fiasco, a nação vira um fiasco. Isso é representante federal. É isso, mais nada. É só isso. E então, Deus não escolhe apenas Davi. Deus escolhe a descendência de Davi. Porque o filho do rei é filho de Davi, não é Davi. A partir do versículo 11, parte B, Deus estrutura em mais detalhes a aliança, prometendo-lhe um filho que construiria para si uma casa para Deus, e estabeleceria o reino eterno. Versículo 12, farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Davi precisa ter um filho. E esse filho vai fazer alguma coisa acontecer, ou vai fazer um negócio acontecer. Vai fazer cumprir a promessa da aliança. Vai torná-la real, palpável. Mas veja um detalhe importante. Esta não é uma nova aliança. Não é uma outra aliança. Esta aliança é a mesma aliança de Deus com Abraão, somente adaptada à linguagem do reino. Tudo que está aqui, que Deus disse para Davi, Deus disse para Abraão. Exatamente tudo, tirando as diferenças de reino para a bênção para as nações. Tudo. Versículo 9 fala sobre segurança e engrandecimento. Engrandecerei o teu nome. É a mesma coisa que Deus disse para Abraão em Gênesis 12, 2 e 3. Engrandecerei o teu nome, todos que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. É a mesma coisa.
paz para o povo. Deus disse a Abraão em Gênesis 15, versículo 18, e estabelecerei o povo na terra. O filho gerado que cumpre a promessa. Nós vimos isso no último sermão. Abraão, não se preocupe, o filho será gerado de ti. É da tua descendência que cumprirá a promessa. Bênção recebida no filho. Gênesis 17, versículo 7. Deus diz que o cumprimento final desta bênção, ou seja, a bênção para as nações, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Só que como ganhou uma estrutura de reino com um representante, Deus diz, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. O que ele ganhar, o povo ganha. O que ele perder, o povo perde. E assim, o filho da promessa do primeiro sermão é o filho do rei. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. A esperança dos crentes no Antigo Testamento era de que aquele que iria cumprir a promessa de Abraão era também aquele que iria instaurar um reino de paz e bênção. E por isso é chamado de reino messiânico. Porque iria se instaurar a bênção para as nações. O que Deus quer com Davi, afinal de contas? Deus elegeu Davi, o fez seu servo, para participar de seu projeto de redenção. Davi, preocupa com isso não. Outro vai fazer. Tá, e o que eu queria? Alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou morrer? Essa vida é chata. Ser rei é um pouco chato. Eu quero estar mais perto de ti. Me dá alguma coisa para fazer. Não, você também não vai fazer. Você só precisa ter um filho. Tecnicamente vai fazer, mas não nesse sentido. Então é isso? É isso. Você vai participar do meu projeto de redenção. Na sua descendência, o teu filho será o meu filho. E assim, quem é o filho do rei? Da forma mais simples, todo mundo já está na cabeça, está meio que, talvez, não sei, mas você já talvez esteja, pelo amor de Deus, fala o nome de Jesus. Não precisa ficar com esses nomes, reino, filho do rei, e isso e aquilo, e reino, Messias. Fala Jesus logo, a gente sabe que é Jesus. Ok, é Jesus. Só que você tem que lembrar que Davi teve outro filho, e se chamava Salomão. E por que não foi Salomão o filho do rei? Ou ele era um filho do rei, por que não foi o filho do rei? Salomão construiu o templo, está aqui a promessa. Salomão estabeleceu paz na terra e alegria entre os povos. Por que não era Salomão? Primeiro porque Salomão era pecador. Mas o ponto principal está na própria promessa. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Porque o filho do rei não é apenas filho de Abraão e filho de Davi. Ele é filho de Deus. Ele é gerado de Deus. Não apenas de Davi e de Abraão. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele será Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ele é filho de Deus e ele é filho de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Davi, o teu trono será eterno. E ali, em Cristo Jesus, que Deus fez Senhor e Cristo, ali o reinado não tem fim, dura-se para a eternidade e permanece de eternidade em eternidade. E assim esse texto nos diz que Jesus é o soberano rei do universo. Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. É o que ele diz. Deus o fez Senhor e Cristo. E ele governa o mundo pela palavra do seu poder. E o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, se Jesus é o Rei dos Reis, se ele é o Rei de todo o universo, não se submeter a ele significa rebeldia. Significa oposição. Significa rejeição. Significa criar conflito, significa se colocar em oposição. Quem não é comigo, quem comigo não ajunta, está contra mim. Tê-lo como rei não pode implicar em orgulho espiritual, necessariamente tem que implicar em humildade. Porque não se ganha o direito para entrar nesse reino apenas para recebê-lo, ou apenas se recebe. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E quem herda o reino são os mansos, não os conquistadores, não os poderosos, não os sábios deste mundo, não os grandes, mas os fracos. A submissão a Jesus é manifestada na vida de quem vive no reino. Tem que ser assim, naturalmente tem que ser assim. É a sequência mais lógica da submissão ao rei, que aquele que está submisso tem a sua vida equiparada aos valores do reino de Deus, que o seu caráter seja como o caráter de Cristo, que a sua ambição seja a ambição do reino, que o seu coração esteja mais encantado pelos tesouros do reino do que pelos tesouros da terra, e que sua alma grite mais pelo socorro de Cristo do que pelo socorro do mundo, e que ele ame, naturalmente, mais a este rei do que a qualquer outro que queira tomar o seu lugar. Ter Jesus como rei significa submissão total. Como disse, o reino é a esfera de relacionamento entre o homem, entre Deus, a humanidade e a criação. Portanto, ser submisso ou ser um súdito neste reino não significa apenas ter uma vida eclesiástica. Ela não para aqui. Ela não termina aqui. Ela não existe só aqui, e não pode existir só aqui, porque o reino de Cristo não é a igreja. Ele não domina só sobre a igreja. Deus não criou só a igreja, Ele criou o universo. Então, onde quer que eu esteja, ali o reino de Deus tem que ser manifestado por mim, que sou um súdito neste reino. Segundo, Jesus é o construtor da casa do Senhor. Não sei quantas vezes eu já citei João capítulo 1, versículo 14. Então Jesus é o Senhor do universo, Jesus é o construtor da casa do Senhor. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquilo que os crentes no Antigo Testamento viam na Arca da Aliança, e viam no templo, no tabernáculo e na tenda, João viu e os discípulos viram em Jesus. Jesus é o templo de Deus. Portanto, qualquer relacionamento com Deus, qualquer reconciliação com Deus, qualquer acesso a Deus, qualquer oração, qualquer palavra, qualquer adoração, qualquer suspiro, qualquer trabalho que queira se fazer para Deus, qualquer coisa que você queira fazer para subir para o céu, precisa passar por Cristo Jesus. Todo relacionamento com Deus é mediado por Cristo Jesus. Mas, tentando tornar isso mais eclesiástico, se Jesus é o templo de Deus, todos aqueles que são salvos, e todos aqueles que são salvos tornam-se parte do corpo de Cristo, então todos os que são salvos acabam tornando-se templo do Senhor, casa do Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, que diz que a igreja era edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, tendo Cristo Jesus a pedra angular. Sois edificados para santuário do Senhor. Desta forma, a glória da graça de Deus, ela precisa ser manifestada na igreja. Ela precisa ser manifestada no corpo de Cristo, na comunidade, na comunhão dos santos. Não apenas em mim, não apenas em você, em nós. Porque é muito bonito, é belo para os vizinhos e para qualquer pessoa saber que você é um cristão. Mas aquilo que mais anuncia a glória de Deus e que Cristo foi enviado por Deus é a união entre esses cristãos. É quando a glória da graça é manifestada na comunidade. É o que Jesus ora em João capítulo 17. Então, quando falta graça aqui, não se vê graça lá fora. E naturalmente não se vê graça de lá de fora para cá. Não consegue se exibir Deus. Deus não consegue ser, Deus não é glorificado entre os homens.
porque o templo dele entre os homens não manifesta a glória de sua graça. Mas todos confessam Cristo, que é a glória da graça de Deus. Mas ainda assim não conseguem viver em união. E não conseguem amarem o corpo de Cristo. Eu não sei como conseguem amar a cabeça e não amar o corpo. Não sei. Eu não sei como consegue ter a Cristo como Senhor, dizer eu estou no reino, eu sou crente, mas não estar inscrito na embaixada, porque a igreja é a embaixada do reino. Não sei. Não sei como pode amar a Cristo e não amar o seu corpo. Não existe cristão sem igreja. A igreja é a mãe dos crentes, como diziam os crentes antigos, ou os teólogos antigos. Uma coisa não está desassociada da outra. E não pode estar. Muitos acham que podem ser crentes sem igreja. Não existe crente sem igreja, porque não existe crente fora do corpo de Cristo. E não existe crente no corpo de Cristo que não esteja unido à comunhão. Se ele diz, mas eu estou no corpo e não está na comunhão, está negando o próprio corpo e o próprio Cristo. Ou se une à comunhão do corpo de Cristo, ou não é crente, porque não pode estar fora do corpo. Não pode, não tem como. Terceiro, Jesus é o mediador da aliança. Ele é o nosso representante. Deus escolheu Davi, o chamou de meu servo. E meu servo é uma palavrinha muito importante. Abraão é chamado de meu servo, Jacó é chamado de meu servo, Moisés é chamado de meu servo, o Messias é chamado de meu servo. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Por sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito aos gentios. Davi é chamado de meu servo no versículo 5 e no versículo 8. Deus está chamando Davi para ser agora um representante federal. E a sua descendência será um representante federal. Então, o mediador desta aliança é naturalmente aquele em que se cumpre a promessa. O Filho do Rei, Jesus, é o mediador da aliança. O que isso significa? Significa que você não precisa fazer nada para receber a promessa da aliança. Ele faz por você. É a fidelidade dele que lhe compra o céu. É o amor dele a Deus. É a obediência dele a Deus, é o prazer e o deleite dele a Deus que abre os portões dos céus. É porque ele tornou-se mediador da aliança que a nossa infidelidade não torna-se um obstáculo. E os nossos corações podem receber agora, pela graça, o reino de Deus. Então o reino é apenas recebido, não é conquistado. Ele é dado, comprado pela fé, não pelos méritos, não pelas obras. Porque alguém foi fiel por mim, porque alguém foi obediente por mim, porque alguém foi bom por mim, porque alguém orou enquanto eu devia estar orando, porque alguém foi submisso a Deus enquanto eu deveria ter sido e não fui. O reino é dado. Ele é simplesmente dado aos que nada têm, nada são e nada podem fazer. Isso não é evangelho o evangelho não é para libertinagem, é para quebrantamento e humildade. É para que o coração trema diante da majestade de Cristo, ao descobrir que é pelos méritos dele, porque se sabe que nunca é bom demais, porque se sabe que nunca é capaz, porque se sabe que a oração nunca é perfeita, nunca sobe, tem hora que ela não passa do teto, tem hora que ela parece um papel frágil que se joga na água, acabou, vira nada, se botar no fogo não vale nada, porque se sabe que a fé é instável como a fé de Abraão. No primeiro momento eu creio, no segundo momento, prova esse negócio aí, me ajuda aí, como que eu vou possuir a terra? Foi Gênesis 15. Porque a nossa fé é assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Deus não é assim, 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 assim. Então, graças a Deus, que existe Cristo, mediador da aliança, pelo qual podemos descansar, ou devemos descansar. Porque você não pode ter o céu de Cristo, sem que Cristo tenha lhe comprado o céu.
Entenda isso, meu querido. É pela graça e somente pela graça. Não existe razão para se orgulhar nesse sentido ruim da palavra, por ter Deus como rei e sair por aí nutrindo vanglória, nutrindo soberba, arrogância. É para ser humilde, é para que o amor cresça, é para que a fé cresça. Como o filho do rei torna-se meu rei? A resposta carrega consigo toda a esperança natalina. A de que se Jesus for gerado em seu coração e pela fé você o receber, então ele será o seu rei. Será o seu rei para a sua paz, para o seu descanso, para a sua alegria, para o seu deleite, para o seu prazer. Sim, vinde e comprai sem preço, vinho e leite. Sem dinheiro, pode comprar. Assim se compra, pela fé, porque é pela graça. Como este rei torna-se meu rei? Esta é a esperança natalina, de que Jesus seja gerado nos corações pela fé. De que ele seja inscrito nos corações pela fé. De que esta igreja, este corpo seja marcado pela escrita, pela mão, pelo dedo de Cristo pela fé. Que as paredes desta igreja sejam pintadas pelo seu sangue e os bancos tornem-se confortáveis por causa da sua lã como um cordeiro. E a sua juba, porque é o leão da tribo de Judá, torne-se consolo para as almas. E então a igreja exulte a glória de Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque não existe igreja que não esteja submissa a Cristo como seu cabeça, como o Rei. Então essa torna-se a esperança natalina, que irá se renovar ao longo dos próximos domingos. Este Rei que cumpre a bênção para as nações vai nos tornar seu povo, sua propriedade particular. Precisa estar marcado até nos pisos velhos da igreja. Em qualquer lugar que você tocar aqui, precisa sentir Cristo. E saber que apesar de velha, por dentro é o tesouro de sua glória que aqui existe. E aqui habita e aqui brilha. Que Deus abençoe. Convido-os a ficarem de pé.